Boa tarde, bom dia ainda, né? Entrando já no boa tarde. Que Deus seja glorificado. Hoje tá friozinho aqui, viu, irmãos? Hoje tá nublado, o tempo já mudou. Já não tem sol, mas tá bom. A temperatura tá uma temperatura agradável, não tá muito frio, mas o frio tá chegando. Começou essa madrugada e deve apertar mais ainda. Então tem que se agasalhar, né? Mas o bom é que não tá ventando. Os irmãos podem ver aí que tá tudo parado, né? Não tem vento e só o friozinho. Bom dia, Deuseni, Maria Luísa, Márcia, Cristina, Jerusa, Diaconisa Dolores. O Senhor nos abençoa nesse dia. Nos guarda, nos livra de todo mal. Danilo, seja bem-vindo. Se os irmãos puderem colocar a mensagem aí para eu saber, né? Os irmãos que estão online, que às vezes não aparecem as fotos. Renato Rodrigues. Tá muito frio aí em São Paulo, irmãos? Como é que tá Caconde, Cristina? Friozinho? Aqui no sítio já o friozinho tá chegando. Agasalhar, hein? Pra não tomar friagem. Paz do Senhor, Mancleide. Deus abençoe. Rafael. Ontem o Rafael não pôde estar online, mas depois ouviu. Deus abençoe. Hoje mudei um pouquinho meu óculos, irmãos. Que o meu... Um pouquinho não, né? Mudei o óculos. Pai Senhor, Mariluza. Que o outro tá caindo e eu gosto mais do outro. Me sinto melhor com ele. Mas ele tá caindo. Então toda hora eu tenho que estar lá, né? Levantando o óculos. Então eu vou ver se hoje ou essa semana aqui eu vou em algum lugar que possa ajustar. Paz do Senhor, Renato Bertolini, Luciana, senti sua falta ontem, mas sua mãe entrou, né? Mãe Elisa, Rafael que tá aí. Então nós vamos hoje aprender um pouquinho dentro da palavra em Isaías. Isaías no capítulo 40, se vocês quiserem seguir. Paz do Senhor, Deuseni. Obrigada. Esse óculos aqui eu tenho ele há muito tempo, mas eu gosto mais do outro. Mas também a lente dele tá boa, dá para ler tranquilo. E estamos aqui, né? Na bênção, esperando chuva, né, Cristina? Se Deus quiser, nós estamos precisando da chuva e ela deve chegar. Era para ter vindo ontem, né? Pelos pessoas que vê a parte do tempo, né? Mas não veio, mas deve chegar. Então, irmãos, aqui dentro dessa palavra fala sobre o nosso Deus, que ele é eterno, soberano e criador. Ele não somente é criador, mas ele merece a nossa adoração. E as criaturas jamais devem ser adoradas. Nós sabemos que muitos adoram tantas coisas, mas não adoram o Deus da criação, que é o Deus que fez os céus e a terra. Então, nesse livro, especialmente nesse capítulo 40, Isaías, ele estava falando com um povo que estava rebelde e estava abandonando a Deus. Então, Deus aqui, ele se apresenta através do profeta Isaías, mostrando a sua grandeza e que ele é muito superior a qualquer uma das suas criaturas. Então, dentro desses versículos aqui, 15, 17, nós vemos a diferença entre o Criador e as suas criaturas. E Deus também mostra nesse capítulo a sabedoria dele, que é muito além da compreensão do homem. E Deus não aprende do homem, mas o homem aprende de Deus. Então aqui nos versículos 21 ao 24, ele pergunta quando
Ele faz as coisas se nós observarmos como Deus é superior à sua criação através das perguntas que ele faz dentro desse livro, dessa passagem aqui, desse capítulo. Ele diz que chama as coisas que criou pelo nome e conta o seu exército. Então o homem olha para as estrelas do céu e não consegue descobrir, não consegue contar quantas estrelas tem no céu. Mesmo com o desenvolvimento da tecnologia, que o homem muitas vezes inventa tantas coisas para enxergar mais longe e conseguir enxergar a criação de Deus. Mas não consegue, enxergar as estrelas que Deus chama pelo seu nome, que são bilhões de estrelas e Deus chama pelo nome cada uma delas, tudo que ele fez. Então nós vemos que o homem pode até tentar, fazer os deuses, adorar, mas nós vemos que não se pode comparar, a criação com a criatura. É o que o Senhor nos está falando dentro dessa passagem. Que quem pode comparar a Deus, o Senhor Criador, confins, que fez a terra, os confins da terra, que não se cansa e nem se fadiga. Então essa é a palavra que o Senhor fala aqui dentro. Nós não vamos ler todo o capítulo, que é muito extenso, mas vamos ler aqui alguns versículos para a gente ver o que o Senhor fala aqui através do profeta. Ele diz assim: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que se lhe desse entendimento? E lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. A ciência é ele que ensina, ele que dá sabedoria para o homem. Nós podemos ver que a ciência tem aumentado e dentro da palavra nós vemos que ela iria aumentar. E ele diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como uma gota, como um pingo de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Nós não somos nada perante o nosso Criador. E ele fala aqui então sobre o artífice, o homem, que grava a imagem e o ouvires e a cobre de ouro e de cadeias de prata funde para ela. Então aqui ele está dizendo que o homem, ele pega lá um material, ele funde, ele esculpe e depois ele vai lá adorar, essa imagem, que não pode falar, que não pode andar, que muitas vezes o homem tem que tomar cuidado para ela não cair, para ela não virar. Então aqui é isso que ele está dizendo, que o empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. O empobrecido, ou seja, o homem, que não pode oferecer tanto, que não pode fazer tanto, ele vai lá, escolhe a madeira de uma forma que não se corrompe, que não se danifica facilmente e que não pode se mover. Então ele fala aqui: porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Aqui ele fala para nós,
para a gente olhar, para a gente comparar, para a gente ver quem é o Criador, quem fez tudo. Então ele diz aqui no versículo 24, pulando alguns versículos: e não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se em um tufão, como pragana os levará. A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o santo. Então, a quem nós vamos adorar? Quem é semelhante a ele? Ele está fazendo aqui uma pergunta, né? Ele é santo. Então ele fala no versículo 26, levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome. Ele conta o fio dos nossos cabelos, para ver o poder que ele tem, a grandeza e a sabedoria. Levantai então os olhos e vede quem criou essas coisas que produz e chama pelos nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Então aqui ele está dizendo, muitas vezes o homem pode dizer, ah, Deus não me vê, eu posso fazer, eu posso acontecer, ele não está vendo, ele não sabe, mas ele vê, né? Todas as coisas. Ele diz aqui que o caminho do homem não está encoberto ao Senhor, que tudo ele vê, nada passa de largo, nada passa desapercebido na presença dele. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, certamente cairão. Se nós formos ver, os jovens é o que tem mais força, né? Toda a força está na mão dos jovens. A palavra fala que eles são como uma flecha na mão do valente. Então, o valente é Deus, eles são como uma flecha, eles têm força, né? Então, quem pode comparar a força de Deus? Se o jovem, que é o que tem mais força, não se compara, eles fadigam, eles caem, eles se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então ele compara aqui aqueles que esperam no Senhor. Muitas vezes o jovem que tem a força, né, que pode ser mais forte que o idoso, que uma criança, mas ele compara. Aquele que espera no Senhor, pode ter lá seus 70, 80 anos, ele renova as suas forças. Ele sobe como a águia. Se nós vamos ver a águia, ela sobe muito alto, ela consegue ir às alturas. Então assim é aquele que espera no Senhor. Ele renova as suas forças. A pessoa vai correr e não vai se cansar, porque é a força do Senhor quem vai ajudar. Então nós vemos dentro dessa passagem, aqui desse capítulo de Isaías, ele falando sobre a criação e o Criador, sobre o poder de Deus, sobre tudo que ele criou. E muitas vezes o homem quer fazer tantas invenções, tantas coisas, adorar tantas coisas, sendo que o único que deve ser adorado é Deus, que fez a criação, que fez todas as coisas. Então ele fala que o Criador é o que merece a adoração e jamais a criatura, né, irmãos? Então nós podemos nos santificar, podemos fazer tantas coisas, mas é Deus que merece toda a adoração.
nós não devemos adorar nenhum tipo de outras coisas, animais, os próprios homens, enfim, tantas coisas que às vezes a gente coloca ali, né, adora à frente de Deus. Então o Senhor, Ele está falando aqui através dessa passagem, como Ele está dando livramento até para aquele povo de Israel, através do profeta Isaías, que estava ali exortando aquele povo que estava abandonando a Deus. Então Deus, Ele tinha sido abandonado por aquele povo que era rebelde, que estava se rebelando contra Deus e indo por outros caminhos. Então aqui o Senhor levantou Isaías e falou para ele: fala para o meu povo, consola o meu povo. Aqui no versículo de número 1, ele diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Então aqui ele está confortando, ele está consolando, ele está ajudando esse povo que estava sendo rebelde, virando as costas para ele. Mesmo assim ele estava ali pedindo para Isaías: vai lá e mostra para eles a minha grandeza, fala para eles quem foi que criou todas as coisas, porque eles estão me abandonando, porque eles estão adorando outros deuses, deuses falsos, se eu sou o Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Amém, meus irmãos? Então, que essa palavra venha servir para nós estarmos adorando somente a Deus. É uma exortação. Muitas vezes, pessoas adoram dinheiro, adoram as coisas materiais. Então, muitas vezes não é só uma imagem de escultura, como ele diz aqui, né? Que o homem vai lá, escolhe a madeira, faz, esculpe, e ela não pode se mover, ela não pode falar, ela não pode enxergar, aí se prostra lá perante ela, sendo que ela nada pode fazer. O único que pode fazer é Ele, que é Deus. Mas muitos adoram tantas outras coisas também que não agrada ao Senhor. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque nós adoramos o Senhor que nos criou, que nos fez a sua imagem e semelhança. E o Senhor nos exorta nessa palavra, Deus, que o Senhor está sobre todas as coisas. O Senhor é quem derrama o Espírito Santo para nos ensinar, para dar sabedoria. O Senhor fala dentro dessa passagem sobre a sabedoria. Deus nos dá essa sabedoria que vem do Senhor, a força, aquele que se encontra sem força, cansado, Pai, fatigado. Nessa hora, Deus, que o poder das tuas mãos, o poder, Senhor, que vem do Senhor, dos céus, ó Pai, seja derramado sobre esse irmão, essa irmã, que está sem força, que está, ó Pai, sem saber o caminho a seguir. Dá sabedoria, dá entendimento. Deus, coloca, Senhor, sobre cada um dos teus filhos nessa hora o teu poder, a tua graça, a tua virtude, o teu consolo, Senhor, o teu conforto, ó Pai, que vem da tua palavra. Não tem outra forma de nós conseguirmos saber, entender e conhecer, ó Pai, a não ser dentro da tua palavra que nos ensina, que nos ajuda, que nos consola. Aqui o Senhor estava consolando, Pai, aquele povo, e hoje também o Senhor fala, Pai, dentro dessa palavra que é viva e eficaz, ela não muda, ela se renova a cada manhã, a cada dia. Deus, que nós formos meditar é uma nova renovação, Deus, que nós vamos ter, é um novo conhecimento. Pai, ajuda os meus irmãos, cura. Senhor, liberta, traz a bênção completa sobre cada familiar, ó Pai, cada um que precisa nessa hora do teu toque. Deus, toca, cuida, visita, Senhor, os enfermos, hospitais, as cadeias. Quantos, ó Pai, esperando, não sabe de onde, nem quem pode ajudar, mas nós sabemos, ó Deus, que é o Senhor que pode, que é o Senhor que faz, que é o Senhor, ó Deus, que opera todas as coisas. Então nessa hora nós já te agradecemos por esse
dia, por essa tarde que o Senhor nos concede, nos dá uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite tranquila. Sê conosco, Senhor, no calor, no frio, na chuva, no sol, em todas as horas, ó Pai, temperaturas, que o Senhor, Pai, possa conduzir todas as coisas. Venha sobre nós e nos ajude e nos abençoa. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Toma posse dessa palavra, peça mais esclarecimento para Deus, mais sabedoria, que é o que nós temos que fazer todos os dias. Deus nos dá mais sabedoria, mais entendimento, para nós não errarmos. Amém, meus irmãos? Ficam com Deus, amo vocês. Até amanhã, ao meio-dia, em nome de Jesus. Se cuide.